Oi, tudo bem? Eu sou a professora Alexia e na aula de hoje nós vamos aprender sobre os micro-organismos e sua relação com a higiene pessoal. No cronograma de hoje, nós vamos ver o que são micro-organismos, o que são micro-organismos patogênicos, por que nós devemos lavar as mãos, quando devemos lavar as mãos, como, que eu vou ensinar para vocês o passo a passo, e no final de tudo isso, nós vamos resolver exercícios sobre o conteúdo, sobre a aula. E por último, eu vou mostrar para vocês um experimento muito legal de se fazer em relação à lavagem das mãos e à higiene pessoal. Bom, o que são micro-organismos? A palavra já vem, micro significa pequeno, organismo é um organismo mesmo, é um ser vivo. Então, micro-organismos são organismos que são bem pequenininhos. Geralmente, esses seres vivos a gente só consegue enxergar usando o microscópio, que é um aparelho que aumenta em muitas vezes, que quando a gente coloca o ser vivo lá, a gente consegue enxergar ele. E exemplos de micro-organismos? Nós temos as bactérias, os vírus, fungos, protozoários e também algumas algas. Nem toda alga é um micro-organismo, porque existem algas que são bem pequenininhas, que quase a gente não enxerga a olho nu, né, a olho desarmado, só no microscópio, mas também temos algas que são de metros de comprimento. Então, existem vários tipos de algas. E esses micro-organismos, eles podem ser benéficos para nós, neutros, ou seja, não causar nem malefício nem benefício, ou maléficos, que são os que causam as doenças. E aqui eu coloquei alguns exemplos. Esse aqui é um exemplo de um vírus. Esse aqui é um exemplo de um paramécio, que é um protozoário. E esses são exemplos de alga. A alga aqui não é esse comprimento inteiro. Cada bolinha dessa é um indivíduo, ou seja, é uma alga. E essa imagem do vírus, ela foi desenvolvida por computador, porque o vírus ele é tão pequeno que no microscópio óptico, que geralmente é o microscópio que a gente consegue enxergar todas essas outras coisas aqui, as algas, os fungos e as bactérias e até os protozoários, o vírus a gente não consegue ver. Para enxergar o vírus, a gente precisa de um microscópio eletrônico, que é um microscópio bem tecnológico, que aumenta muitas e muitas vezes. Então, essas imagens aqui que geralmente tem na internet de vírus, na verdade não é a imagem real dele, e sim uma imagem gerada por inteligência artificial. Então, como eu disse, existem os micro-organismos que são benéficos, que fazem bem para a nossa saúde. E eles são fundamentais para a gente se manter vivo mesmo, para a nossa sobrevivência. Então, a nossa vida depende de alguns micro-organismos, porque eles compõem a nossa flora intestinal. Eles ficam dentro do nosso intestino e ajudam a gente a absorver algumas vitaminas, também produzem algumas vitaminas, então eles pegam tudo o que a gente come e ajudam a gente a digerir aquilo e produz vitamina para o nosso corpo. E são vitaminas essenciais para a gente se manter vivo, como por exemplo a vitamina K, que é essencial para ter a coagulação sanguínea. Porque, por exemplo, quando a gente se machuca, faz um corte, esse corte precisa estancar, precisa parar de sair sangue, não é? Senão a gente tem uma hemorragia e pode até falecer, dependendo do tamanho. Então, a vitamina K é essencial para que esse sangue estanque. Além de outras coisas, não é só ela que faz isso, tem as plaquetas, outras coisas, mas não é o assunto da aula de hoje. Então, como eu disse, ajuda também na nossa digestão, porque ajuda a digerir alguns alimentos que a gente ingere, e também na produção de vitaminas e na nossa imunidade, porque a nossa microbiota intestinal, que é o conjunto de micro-organismos que vivem dentro do nosso intestino, ela é essencial para a nossa imunidade, porque ela está relacionado com as nossas células imunológicas. O nosso intestino ele é bem vascularizado, ou seja, ele tem bastante vasos sanguíneos e ele é bem inervado também, tem bastante nervos ali. E então, esses micro-organismos, eles se relacionam com as nossas células imunológicas e, tendo uma microbiota saudável, constituída de micro-organismos bons e outros nem tanto, que a gente vai ver mais pra frente, mas que tem uma microbiota equilibrada,
isso faz com que a nossa imunidade fique melhor. Porque uma das coisas também, além disso da relação com as nossas próprias células imunológicas, é também a relação dos micro-organismos que são benéficos com os micro-organismos patógenos, que significa que trazem doença pra gente, os micro-organismos maléficos. Como exemplo, a gente ingere uma comida e nessa comida tem algum micro-organismo que faz mal pra gente, só que não em grande quantidade. Vamos imaginar que tem um pouco ali. E quando a gente ingere, ela vai para o nosso intestino. E o nosso intestino tem, por exemplo, uma bactéria que faz bem para o nosso organismo. Essa bactéria vai competir com esse micro-organismo patógeno dentro do nosso intestino. Então, ela vai competir por espaço, vai competir pelo alimento, pelos nutrientes, e algumas até secretam algumas substâncias que o micro-organismo patógeno não gosta muito. Então, ela vai ajudar a combater essas bactérias ou micro-organismos, que podem ser fungos também, outras coisas, dentro do nosso intestino. Então, ajuda a combater esses micro-organismos que fazem mal. E eu coloquei de exemplo aqui o lactobacillus, que nada mais é que o leite fermentado. Eu coloquei uma marca aqui, mas independente da marca, se for um leite fermentado que tem lactobacillus vivos, ele faz bem pra gente. É um micro-organismo benéfico que a gente pode ingerir tomando esses lactobacilos e ele repõe a nossa flora intestinal. Então, ele faz morada ali no nosso intestino. E aqui é uma imagem também de inteligência artificial, que essa não é uma imagem de microscópio, mas representando como são os bacilos. Os bacilos geralmente têm esse formato aqui de cheetos, que é aquele salgadinho, sabe? Compridinho assim e meio esférico. E como eu disse, tem os micro-organismos que são neutros também. Os micro-organismos que são neutros, eles podem até estar no nosso organismo. Só que eles geralmente não fazem mal nenhum, não fazem nem benefícios, como eu tinha falado dos micro-organismos que são bons pra gente, mas também não causam doenças, geralmente. Então, quando ele está no nosso corpo, não só no intestino, como eu mostrei nessa imagem aqui, os micro-organismos também podem estar na nossa pele. Então, na nossa pele também tem uma microbiota, que também tem que estar em equilíbrio. E dentro dessa microbiota, tem os micro-organismos também que são neutros, que não vão fazer nada. Eles não trazem nem malefício, nem benefício. Eles só se alimentam, de nutrientes que está ali no nosso organismo. Por exemplo, da pele pode se alimentar de queratina ou de alguma coisa que está ali na pele. E não faz mal pra gente, porque não vai danificar a nossa pele, mas também não vai trazer benefício nenhum. Eles só estão ali sobrevivendo, vivendo, e não vai trazer grandes malefícios nem benefícios. Só que tem uma ocasião em que eles podem até fazer um pouco de mal pra gente, que é quando acontece o seguinte: a nossa pele, como o nosso intestino, precisa estar em equilíbrio. Então, os micro-organismos que estão vivendo ali, eles precisam estar na quantidade certa, um em relação ao outro, e precisam viver em harmonia. Quando alguma coisa acontece, como por exemplo o uso de antibióticos, pode desregular essa nossa flora intestinal, ou algo acontece na pele que pode desregular a microbiota também da pele. Isso faz com que esses micro-organismos neutros, que não faziam nada pra gente, consigam se reproduzir muito mais do que deveria. E daí eles começam a trazer malefícios pra gente. Então, quando tá lá em pequena quantidade e vivendo com os outros que são benéficos pra gente, ele não faz mal nenhum. Mas depois, se pode acontecer alguma coisa como o uso de antibiótico que mata essas bactérias boas, essas que são neutros, que não fazem nem mal nem bem, podem se reproduzir demais e começar a fazer mal pra gente. Então causa um desequilíbrio ali na microbiota, tanto intestinal quanto da pele, e pode começar a fazer mal, porque eles viram oportunistas, ou seja, eles esperam uma oportunidade para poder crescer e se aproveitam daquilo. E um exemplo eu dei dessa bactéria, Corynebacterium. Aqui é uma imagem de microscópio mesmo, então essa é a bactéria de verdade, não é igual a outra que estava aparecendo que é de inteligência artificial. Essa é a bactéria mesmo, e cada tracinho que está aqui de roxinho é uma bactéria.
Só que elas não são roxas de verdade. Isso daqui é um corante que coloca para conseguir visualizar melhor ela no microscópio. E especialmente essa bactéria está presente na nossa pele e nas nossas mucosas, que é, por exemplo, dentro da boca, no olho, dentro do nariz. E os micro-organismos patogênicos? Os micro-organismos patogênicos são aqueles que têm um grande potencial de nos causar doenças. Então, eles podem causar infecções e doenças graves na gente ao invadir o nosso corpo. Ou também eles podem liberar toxinas, como por exemplo, algum alimento que ficou muito tempo fora da geladeira. Como eu disse, micro-organismo tem em tudo quanto é lugar. Então, o micro-organismo existe em tudo quanto é lugar. Então, mesmo a comida que é preparada, é cozida, se deixar muito tempo ali num ambiente, pode ser que esses micro-organismos se multipliquem. E quando eles se multiplicam, eles podem liberar toxinas naquele alimento. E liberando toxina, aquele alimento vai ficar com toxina. E quando a gente ingerir ele, isso pode fazer mal pra gente, que aquela toxina daquela bactéria, por exemplo, pode fazer mal para nós. E também tem o caso em que a gente pega diretamente esse micro-organismo. Então, por exemplo, uma pessoa que está com gripe, se ela tosse perto da gente, esse micro-organismo, o vírus da gripe, se espalha e a gente pode inalar e entrar dentro do nosso nariz, no nosso pulmão, entrar em contato com as nossas células, e isso faz com que a gente fique gripado, fique com gripe. Mas também tem a parte das toxinas, como eu expliquei, que geralmente é na parte dos alimentos. E como exemplos, eu coloquei a salmonela. A salmonela é uma bactéria que está geralmente presente em frango e ovo cru. Então é recomendado que se cozinhe bem o ovo e bem o frango para poder estar ingerindo, porque essa bactéria salmonela, depois de cozida, ela morre. E depois de morta, ela não faz mal nenhum pra gente. Não tem problema ingerir ela morta. Mas se ela estiver viva, ela causa diarreia, vômito, então ela causa problemas gastrointestinais. Então faz bem mal. Vírus como o da dengue, que é transmitido pelo mosquito, né, o Aedes aegypti, e fungos causadores de micose. Existem vários tipos de fungos que causam micose, e eu coloquei um exemplo aqui da micose de pele, que geralmente acontece entre os dedos, porque os micro-organismos, a maioria, gosta de ambiente bem úmido. Então, entre os dedos é um ambiente favorável para eles, que é um ambiente úmido. E também tem as micoses de unha, e micoses que dão em outros lugares da pele também. E aqui eu coloquei um exemplo de bactéria. Ela também não é uma bactéria, uma imagem real, né? É uma imagem feita. Mas aqui mostra uma bactéria que tem flagelos, que é um tipo de movimentação que ela usa, um tipo de órgão que ela usa para se movimentar. Então essa é a bactéria e essas fitinhas aqui são os flagelos dela. E a bactéria pode ter mais de um flagelo, então no caso dessa daqui ela tem uns 4 flagelos, que ajuda ela a se mover. E aqui é uma placa com a bactéria da salmonela que cresceu aqui. Então tudo isso de amarelo aqui é a salmonela que se reproduziu e cresceu. E agora nós entramos num ponto importante da aula. O porquê que a gente tem que lavar a mão? Bom, como eu disse, os micro-organismos estão em todos quanto é lugar. Então, eles estão nas pessoas, na nossa pele, no nosso intestino, na nossa mão. Tá também nos objetos que a gente manipula durante o dia. Tá no ar. Tem micro-organismos no ar, a gente não vê, mas tem. E de todos os tipos. Tem os patógenos, os neutros e os benéficos também. E os micro-organismos estão presentes na nossa mão também. A gente usa a mão para pegar os objetos, para cumprimentar as pessoas. E então a gente está o tempo todo trocando o micro-organismo ali com as pessoas e com os objetos. E por que a gente precisa lavar a mão? A gente precisa tirar o excesso deles da nossa mão para conseguir fazer algumas atividades, como por exemplo comer. Se a gente vai comer, por exemplo, um pão, um sanduíche e pegar com a mão, se a gente encostou em alguma coisa que tem um micro-organismo que é patógeno pra gente, pode ser com que a gente ingira esse micro-organismo pegando no pão e sujando o pão dele. Então a gente ingere, se ele é um micro-organismo, por exemplo, que causa diarreia e vômito, a gente vai ter um problema ali gastrointestinal
e vai ficar doente. Então, lavando as mãos reduz 40% o risco de contrair infecções, como as infecções respiratórias também, por exemplo, o exemplo que eu dei, de tossir e você tá perto de uma pessoa e pegar. Também pode ser que a pessoa tussa na mão, né? E depois vai cumprimentar. Isso é um jeito errado de quando você tá com tosse. O certo é você pegar um pano, cobrir a boca e jogar esse lenço fora. Ou às vezes também cobrir com o cotovelo, porque o cotovelo geralmente a gente não encosta em muita coisa, agora a mão sim. Então se uma pessoa tossir, tá com gripe, e depois cumprimenta a outra, e a outra sem querer leva a mão na boca, no nariz, esse vírus que ficou na mão pode entrar em contato com as vias aéreas e a pessoa pode se contaminar também com gripe. Então lavando a mão, isso já reduz bastante o risco. Então reduz em 40% de contrair infecções respiratórias, como a gripe, gastrointestinais também, como o caso da salmonela, que eu tinha dito, que causa diarreia e vômito, e incluindo a Covid-19, porque a Covid-19 é uma infecção respiratória. E também evita a autoinfecção. Se você já está com uma doença, por exemplo, e você tosse e espirra, coloca a mão e depois você mesmo coloca a mão no olho, na boca, você está reintroduzindo esse micro-organismo que o seu corpo está tentando expelir, ele está tentando jogar para fora, se livrar dele, e você reintroduz dentro do seu corpo. Então você está tendo uma autoinfecção. Você mesmo está se autoinfectando, está colocando o vírus de novo para o seu corpo. E também isso ajuda no maior controle de epidemias. Então se ajuda que a chance reduza de 40% para uma pessoa ficar infectada de contrair essa doença, isso vai reduzir também o risco dessa doença se tornar uma epidemia. E quando nós devemos lavar as mãos? A gente tem que lavar a mão em diversas situações, diversos fatores. O primeiro, em preparar os alimentos, não só em comer, mas também em fazer o alimento, não só para você, mas como para as outras pessoas. Tem que lavar as mãos. Em comer, obviamente, quando você vai comer, mas não só quando você come um sanduíche, por exemplo, ou um lanche que você vai encostar diretamente a mão naquele alimento. Também quando vai comer de garfo e faca, porque tem pessoas que acham, eu vou comer de garfo e faca, eu não vou encostar na comida. Mas sem querer, às vezes a gente encosta no garfo ou encosta na comida sem perceber. E para isso já basta. Não existe aquela regra tipo dos 5 segundos, encostou e não contaminou de 5 segundos. Não existe. Na biologia a gente aprende que encostou, já era, já contaminou. Ao usar o banheiro também, então quando a gente faz as nossas necessidades, a gente precisa lavar a mão, porque geralmente o cocô, o xixi, mesmo que eu me limpo com papel, não vou encostar, mas mesmo assim às vezes pode estar contaminado. Então a gente tem que limpar a mão, lavar a mão. E essas coisas de cocô e xixi tem muita bactéria, muitas coisas que pode contaminar. Então é muito importante lavar a mão quando vai ao banheiro também. E às vezes antes de ir ao banheiro. Isso é uma coisa que não é muito divulgada, mas quando a gente se limpa, a gente pode estar se contaminando também com a mão suja. Então é importante que a gente lave antes e depois de ir ao banheiro. Ao trocar fraldas também, pelo mesmo motivo, trocar fralda de criança, ou a ajudar uma criança a usar o banheiro, a usar o sanitário. Como eu já dei os exemplos, de tossir, espirrar ou de assoar o nariz também. Então usa um lenço de papel de preferência para jogar fora depois. Usa o lenço para tossir, para espirrar, para suar, joga no lixo e logo em seguida lava a mão. Também ao manipular lixo, terra ou animais, sendo ele o seu próprio animal de estimação ou um animal de um colega ou da rua, é sempre importante lavar a mão, porque esses animais também carregam micro-organismos. O lixo também, nem se fale, né? O lixo é muito mais sujo. E terra também, que a terra também está rica nesses micro-organismos. A tratar ou tocar em feridas ou machucados, ou seja, se a gente vai com a mão suja, tentando, por exemplo, colocar um band-aid ou trocar uma atadura, esses micro-organismos que estão na nossa mão podem ir para o machucado. E o machucado é uma porta de entrada perfeita para esses micro-organismos, porque está aberto ali, está exposto, o seu organismo está exposto naquele local. Então, para ele infectar, ir para o sangue, ir para essa área, é muito mais fácil,
porque a pele já é uma barreira natural contra eles. Já é uma barreira que existe ali que não deixa ir para o sangue e para partes mais sensíveis do nosso corpo. Então, quando eu tenho um ferimento, é muito importante lavar a mão antes de mexer no ferimento e após mexer no ferimento, porque aquele ferimento também, se for um ferimento que está aberto, infeccionado, pode infectar a sua mão e pode levar a boca, o nariz, o olho, ou as outras pessoas, se você for dar um aperto de mão em outra pessoa, ou tocar nos objetos e aquele micro-organismo que está na ferida passar para esses locais e infectar outras pessoas. Também é chegar em casa da rua, porque na rua, geralmente, tem um grande fluxo de pessoas, de animais, e isso faz com que tenha uma grande variedade, uma grande quantidade de micro-organismos. Então, quando pega, por exemplo, nessa parte do ônibus para segurar, tem muita gente que segura ali. Então, vai ter bastante micro-organismo ali. Então, é importante lavar a mão. Ou no carrinho de mercado, porque geralmente as pessoas não limpam, não desinfetam o carrinho de mercado e vão com a mão suja ali. Ninguém lava a mão também para colocar a mão no carrinho. Então, quando chega da rua, o ideal é chegar e já lavar a mão. Porque daí você já fica livre desses micro-organismos, já libera grande parte deles, vai embora. E não corre o risco de você se infectar de novo com esses micro-organismos patogênicos. Então, por exemplo, se uma pessoa tá com gripe, tossiu, colocou a mão na boca, não teve como lavar a mão e encostou no carrinho, você vai ser a próxima pessoa a pegar, encostou ali e já pegou o vírus na mão. E daí quando coçar o olho sem querer, já contaminou o nariz, a boca. Então, o importante é quando chegar em casa, já lavar a mão. E como nós devemos lavar a mão? Então, agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo como deve ser a lavagem das mãos. A lavagem das mãos deve durar no mínimo 20 segundos e até 60 segundos, não precisa ser mais do que isso. O mais importante é lavar passo a passo corretamente. Então, a primeira coisa, tem que molhar a mão. Então, molha a mão. Depois, coloca sabão. Geralmente, sabão líquido é melhor do que o sabão em pedra, mas se não tiver, pode ser o de em pedra mesmo. E uma boa quantidade, não é só um pouquinho de sabão, é uma boa quantidade, é encher a palma da mão aqui. Depois você vai espalhar esse sabão na mão, então fazendo esse movimento. E vai passar entre os dedos assim, entre os dedos dessa mão e entre os dedos da outra mão. Depois, entre uma mão e outra, assim. E depois vai ter que lavar as unhas, porque as unhas é um local que acumula muito micro-organismo, porque é um local que é difícil, né, a acesso de passar o sabão. Geralmente as pessoas lavam as mãos e esquecem das unhas, mas ali acumula bastante micro-organismo, então tem que lavar bem. Então, pega a mão aqui e lava as unhas, tanto de assim, tanto de assim. E não esqueça do dedão também, tem que lavar o dedão, as unhas do dedão. Depois disso, nós vamos lavar essa parte interna do dedão. Então, segura com uma mão assim e lava assim. E depois disso é só repassar. Só que o ideal não é enxaguar a mão esfregando. O ideal é só colocar debaixo da torneira e deixar que a água leve todo o sabão e os micro-organismos que estão ali. Então, agora nós vamos resolver alguns exercícios. O primeiro exercício. Sobre os micro-organismos, assinale a alternativa verdadeira. Alternativa A. Todos os micro-organismos causam doenças? Alternativa B. Os micro-organismos só podem ser vistos a olho nu ou olho desarmado, né, sem nada? Letra C. Micro-organismos são seres microscópicos que podem ser benéficos, neutros ou causar doenças. Ou letra D. Apenas vírus são considerados micro-organismos? Então, vamos analisar cada alternativa. A alternativa A fala que todos os micro-organismos causam doenças. Mas como a gente viu, não são os micro-organismos que existem só que causam doenças.
Tem os também que são bons, né? Os que são benéficos pra gente e também são os neutros. Então, falar que todos os micro-organismos causam doenças está errado. Então, não é a alternativa A. Alternativa B. Os micro-organismos só podem ser vistos a olho nu? Como eu tinha dito anteriormente, para ver o micro-organismo, geralmente a gente precisa de um microscópio para conseguir aumentar ele muitas vezes para a gente conseguir enxergar. Porque o micro-organismo é um organismo muito pequenininho. Então, a alternativa B está errada. Alternativa C. Micro-organismos são seres microscópicos que podem ser benéficos, neutros ou causar doenças? Sim, né? Eles podem ser benéficos, causar bem pra gente, isso é importante. Neutros, não causar nem malefício nem benefício. Ou pode causar doenças, que são o que eu falei que são os patógenos, micro-organismos patógenos. Então, a alternativa C está certa. Alternativa D. Apenas vírus são considerados micro-organismos? Não, né? Micro-organismos existem diversos tipos. Tem os vírus, as algas, como eu expliquei, que nem todas são micro-organismos. Tem algas que tem metros de comprimento, mas também são consideradas. Tem as algas que são bem pequenininhas. Os protozoários, os fungos também e as bactérias, não é? Então, a alternativa D está errada. Então, a resposta do exercício 1 é a alternativa C. Micro-organismos são seres microscópicos que podem ser benéficos, neutros ou causar doenças. Exercício 2. Assinale a alternativa verdadeira sobre os micro-organismos benéficos. Todos os micro-organismos benéficos vivem apenas na água? Alguns micro-organismos ajudam na digestão e contribuem para o equilíbrio do organismo? Os micro-organismos benéficos sempre causam infecções? Não existem micro-organismos benéficos para os seres humanos. Vamos analisar o exercício 2. Todos os micro-organismos benéficos vivem apenas na água? Não. Como eu tinha dito, os micro-organismos, tanto os benéficos quanto os neutros e os maléficos, eles vivem em todos os lugares, né? Não é na água só. Nos objetos, no ar, nas pessoas. Então, eles estão em todos os lugares. Então, a alternativa A está errada. Alternativa B. Alguns micro-organismos ajudam na digestão e contribuem para o equilíbrio do organismo? Sim, né? Os micro-organismos benéficos, eles ajudam na nossa digestão, ajudam a gente a digerir o alimento e também contribuem para o equilíbrio do organismo, ou seja, ele faz bem para a nossa imunidade e contribui para a nossa saúde também. Alternativa C. Os micro-organismos benéficos sempre causam infecções? Não, né? Quem causa infecções são os micro-organismos maléficos. Esses sim sempre causam doenças na gente quando eles estão presentes. Alternativa D. Não existem micro-organismos benéficos para os seres humanos? Não, existem, né? Como eu já tinha falado, existem micro-organismos benéficos que fazem bem pra gente e são até essenciais. Sem eles a gente não sobrevive, porque eles precisam sintetizar algumas vitaminas que a gente precisa para sobreviver, como eu tinha dado o exemplo da vitamina K. Então, no exercício 2, a alternativa correta é B. Alguns micro-organismos ajudam na digestão e contribuem para o equilíbrio do organismo. Exercício 3. Em qual das situações abaixo é mais importante lavar as mãos? Antes de usar o celular, antes das refeições e após usar o banheiro, apenas antes de dormir ou somente quando as mãos estiverem visivelmente sujas? Então, antes de usar o celular não precisa, né? Porque o celular já vai estar contaminado ali. Então, a alternativa A não é. Antes das refeições e após usar o banheiro. Antes das refeições e após usar o banheiro é importante, né? Porque antes da refeição a gente vai comer, a gente vai ingerir uma comida e depois de usar o banheiro a nossa mão vai estar contaminada. Então a alternativa B está certa. Apenas antes de dormir? Não, né? Antes de dormir não tem tanta necessidade assim de lavar a mão. Ou D, somente quando as mãos estiverem visivelmente sujas? Não, né? Como eu disse, os micro-organismos são seres muito pequenos, então eles estão em toda parte, só que a gente não enxerga eles. Então, quando a gente está vendo a nossa mão suja, obviamente ela está suja, a gente vê tipo de terra, tudo, tem micro-organismo ali também.
Mas pode ser que a gente veja nossa mão tá visivelmente limpa. Sim, não parece que não tem nada, mas na verdade tem, porque os micro-organismos estão ali, só que a gente não consegue enxergar. Então a alternativa correta é a B, antes das refeições e após ir ao banheiro. Exercício 4. Analise a alternativa que apresenta um procedimento correto para a lavagem das mãos. Alternativa A. Lavar apenas as pontas dos dedos por alguns segundos. Então, lavar só a pontinha assim. B. Usar apenas água sem sabão em qualquer situação. C. Esfregar todas as partes das mãos com água e sabão por cerca de 20 segundos e enxaguar bem. Ou D. Secar as mãos antes de usar água e sabão. Vamos analisar as alternativas. A. Lavar apenas as pontas dos dedos por alguns segundos. Não, né? Os micro-organismos não estão só na ponta do dedo, vai estar na mão inteira. Então tem que lavar a mão toda e com aquele passo a passo que eu ensinei. B. Usar apenas água sem sabão em qualquer situação. Não, só a água não vai fazer com que esse micro-organismo saia da sua mão ou que ele morra. Então só a água não é eficiente, ele vai continuar ali. Só vai dar banho na bactéria, então tem que usar sabão. C. Esfregar todas as partes das mãos com água e sabão por cerca de 20 segundos e enxaguar bem. Sim, né? Tem que usar água e sabão, tem que esfregar bem, certinho, e tem que ser no mínimo 20 segundos. E enxaguar bem também, para esses micro-organismos saírem da mão junto com o sabão. Ou D. Secar as mãos antes de usar água e sabão. Não, né? Não tem necessidade de secar a mão antes de lavar, só depois. Então a resposta é a alternativa C. Esfregar todas as partes das mãos com água e sabão por cerca de 20 segundos e enxaguar bem. Alternativa 5. Assinale a alternativa falsa sobre a higiene das mãos. Então, até agora a gente viu a verdadeira e nessa questão a gente vai assinalar a falsa. Alternativa A. Lavar as mãos ajuda a reduzir a transmissão de diversos micro-organismos. Sim, verdade, né? Lavando a mão, a gente tira ele da nossa mão e ajuda a gente não transmitir para uma pessoa ou para um objeto o micro-organismo que está na nossa mão quando a gente entrar em contato com essa pessoa ou objeto. Então, essa aqui está certa. B. O álcool em gel pode ser utilizado quando as mãos não estiverem visivelmente sujas. Não, nada a ver. O álcool em gel a gente usa quando a gente não tem a alternativa da água e sabão para conseguir matar alguns micro-organismos. Mas não, só quando estiver visivelmente suja, não. Precisa usar sempre que necessário, do mesmo jeito que a gente lava a mão. Em vez de lavar a mão, usa o álcool quando não tem água e sabão. Depois de tocar superfícies de uso coletivo, a higiene das mãos pode ser importante para evitar a transmissão de micro-organismos. Sim, verdade. Como eu tinha dado o exemplo do carrinho do supermercado, do ônibus, isso é importante para que a gente não transmita para a gente nem para os outros esses micro-organismos. Se as mãos parecerem limpas, nunca haverá micro-organismos presentes nelas? Não. As mãos podem parecer limpas, só que pode haver micro-organismos porque eles são invisíveis, né? A olho nu. Então a alternativa certa é a D. Se a mão parecer limpa, nunca haverá micro-organismos presentes nela? Não, essa aqui é a falsa. E o último exercício, exercício 6. Uma pessoa chegou da rua, apertou a mão de um colega e em seguida foi comer um lanche sem higienizar as mãos. Qual é a melhor explicação para a importância de lavar as mãos nessa situação? A. Porque todas as bactérias presentes nas mãos são perigosas. Não, nem todas, né? Tem outras que não fazem mal nenhum e tem outras que são até boas, né? Porque a lavagem das mãos pode remover micro-organismos potencialmente patogênicos e diminuir o risco de transmissão de doenças. Sim, né? Vai eliminar aqueles que fazem mal para não contaminar depois que ele comeu o lanche. C. Porque a lavagem das mãos elimina completamente todos os micro-organismos do corpo. Sim, também, né? E D. Porque somente os vírus podem estar presentes nas mãos após o contato com outras pessoas. Não.
Então, alternativa B, porque a lavagem das mãos pode remover micro-organismos potencialmente patogênicos e diminuir o risco de transmissão de doenças. Então, esses foram os exercícios. E agora eu vou mostrar para vocês um experimento que dá para se fazer em casa e dá para ter uma noção de por que é importante lavar a mão. Então, o objetivo desse experimento é conhecer o método de higienização correta das mãos e sua relevância na segurança alimentar e para a saúde. Então, o primeiro passo, a gente vai ter que pegar os materiais necessários, que são poucos e fáceis de encontrar. O primeiro deles é um borrifador de água, com água filtrada, fervida por 8 minutos, resfriada. Depois é um saco plástico daquele Ziploc. O meu aqui já vai estar com o experimento. Um pão bom. E a primeira coisa que nós vamos fazer é lavar as mãos corretamente com o passo a passo que eu ensinei. Pegar a toalha, enxugar, toalha de papel, não a toalha de pano. E daí você vai encostar a mão em alguma coisa que você acha que é suja, por exemplo, uma maçaneta, algo assim. Depois pegar no pão, abrir esse saco Ziploc, colocar o pão aqui dentro e borrifar 9 vezes com um borrifador água ali dentro. Por quê? Porque o micro-organismo, geralmente os fungos, gostam de ambiente úmido, então precisa ter umidade ali dentro. Depois é só fechar o saco e deixar num ambiente que seja quentinho, escuro e que não fique ninguém mexendo. Então ele fica quietinho ali, escondido. E depois de mais ou menos 20 dias, é esse resultado que vocês vão ter. É um pão todo cheio de fungo, porque os fungos que estavam no ambiente que você encostou vai se reproduzir e vai aumentar. Então eles vão ficar em todo o pão. E depois desse experimento, o ideal é que você descarte isso no lixo. Não pode abrir o saco Ziploc, porque esses fungos liberam esporos que, se você inalar, respirar, pode causar doença, fazer mal para a saúde. Então, o certo é jogar no lixo. Mas esse é um experimento legal para testar por que a lavagem das mãos é importante. Então, foi isso a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E muito obrigada. Até a próxima!